Vamos lá, então. Bom, capítulo estudo da violência. Gente, a primeira questão aqui que ele coloca, né, gente, é sobre qual a relação, né, da violência, da agressividade com a violência. Né? Então, ele fala aqui no início, né, que a gente vive numa sociedade que ela é bem violenta, né? Que inclusive tem um grande investimento, né, social, né, político. Só muda o teu áudio aqui, João, tá fazendo barulho. Tá, beleza. Então, existe um grande investimento, né, gente, social e político para combater essa violência. Né? E esses recursos, às vezes, poderiam ser utilizados aí para outras áreas, né, como educação e saúde, né, como a gente sabe. E aí a própria sociedade, né, que é violenta, que a gente vive, desenvolve um aparato tecnológico, material e humano para lidar com isso. Né? E isso vai acabando se incorporando à nossa vida, né, que a gente percebe hoje em dia. Né? Indo muita parte dos orçamentos para essa parte aí da segurança, né, dos bancos, e no preço dos alimentos e etc., né, impostos, né, tanto públicos quanto privados. Só que o grande problema dessa questão da violência, gente, é um círculo vicioso que se forma, né, porque a luta, aqui no livro diz que a luta contra a violência torna-se atividade de sobrevivência. Né, e os que entregam esse processo trabalham não apenas para conter a violência, como também para defender suas atribuições, aperfeiçoá-las e perpetuá-las. É uma coisa que não tem fim, né, a violência, né, porque é uma coisa que ela é mantida, né, dentro de um círculo na sociedade, porque à medida que você luta, você não cria, de acordo com o capítulo do livro, outras oportunidades para trabalhar essa violência de forma não violenta, né, e isso precisa ser mantido, né, também pelas instituições. E aí ele vai colocar aqui que não tem como dissociar delinquência da violência, pois todo ato de delinquir contém uma expressão dela, ainda que indolor do ponto de vista físico, invisível e simbólico. Então, a importância da gente estudar a violência, né, porque ela pode levar a pessoa a cometer um delito, né? Tá? Então, mas ele coloca aqui também que a violência contra a ética ou contra a moral não perde seu estatuto, porque não ocasiona fraturas em pessoas. Ela provoca rupturas na frágil epiderme das crenças dos valores, dos fundamentos da convivência social. Uma análise em profundidade que foge ao escopo deste livro revelaria que a violência física é o resultado indesejado da violência contra a ética e contra a moral. Né? Então, o livro ele inicia mais ou menos assim, falando, né, desse contexto da violência com a gente. Né? E aí ele entra aqui e já fala a primeira pergunta, né, que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Qual é a relação entre agressividade e violência? Alguém gostaria de comentar um pouco sobre essa relação, gente? Professor, eu achei complexo essa questão aí. Uhum. Ela é bem complexa em relação, para tentar relatar, assim, porque nem toda agressividade é violência, mas toda violência é agressividade. Isso, muito bem. Uhum. Aí, consegue, assim, dizer um pouco da relação das duas? Professor, a relação é de cada indivíduo, né? Cada indivíduo tem um tipo de explosão, tanto na questão de... Cada indivíduo é único, Depender do né? A contexto, questão né? de expressão. Isso.
pois é. Depende também muito. Vai depender de como você é instigado a fazer algo, entendeu, professor? Como você é levado a fazer. A gente percebe até a gente mesmo, às vezes a gente não é um indivíduo violento, mas às vezes a gente se pega em questão de até levantar a voz por besteira, às vezes, que você vai pensar um pouco, mas na frente nem precisava, entendeu? E aí é de cada indivíduo, eu acho, né? E a Tipo, cada um situação... reage de uma maneira, né? Isso. Mas aí, contrapondo um pouco, obrigado pela opinião, mas contrapondo um pouco, né? Essa agressividade, ela é um sentimento também, como os outros? O que vocês acham? Sim, professor. E, e esse sentimento, né, ele faz parte, é natural, dentro do nosso desenvolvimento, a gente sentir essa agressividade uma vez ou outra na vida? Sim, professor, acho que é normal. Porque todo indivíduo, a pessoa não é calma a vida inteira. Ela às vezes é agressiva. Tem vários tipos de agressividade, né? Tem a pessoa Uhum. que é agressiva no serviço, tem gente que é agressivo em vários aspectos. A violência é totalmente diferente da agressividade, Ela né? tem, Pode falar. como no livro falou, né, que ela traz a questão de a violência, né? Só complementando, traz essa questão da agressão física, ela ultrapassa muitas coisas aí que é aceitável, por exemplo, e tal. Eu vejo assim, né? Complementando o que o Leosmar estava dizendo. Tá certo. Então, a gente vai perceber aqui, lendo no livro, né, que essa agressividade, né, gente, ela faz parte, sim, né, da nossa vida, né, e que a gente vai perceber que ela é importante também para o nosso desenvolvimento, né, porque ela é um tipo de defesa nosso, né, o livro vai colocar aqui falando mais ou menos sobre isso, né, ela faz parte um pouco da personalidade da gente, né, do comportamento nosso, né, que nem aqui diz o texto, né, verifica-se na pessoa, muitas vezes percebida, quando a gente vê, né, a gente diz que uma pessoa é agressiva, né, quando a gente percebe que ela é muito irritante, às vezes muito desagradável, né, e ela quer defender com grande ênfase seus interesses que vai além do comportamento habitual, a ponto de intimidar os que com ela concorrem, contudo sem transgredir regras legais ou sociais, mantendo respeito à integridade física e psíquica dos demais. Só que eu estava conversando com o pessoal da manhã, né? Mas isso, assim, parece que a gente está descrevendo o comportamento natural das pessoas hoje em dia, né? Porque hoje em dia as pessoas elas estão defendendo muito seus pontos de interesses a ponto de serem irritantes e desagradáveis, né? Então eu fiquei refletindo com o pessoal de manhã, né? Será que nós estamos nos tornando mais agressivos ultimamente? Né? Então, eu jogo também o mesmo questionamento para vocês. Professor, eu creio que sim, porque a gente vê que coisas pequenas, coisas que nem precisa tanto a gente defender uma questão. Eu estou me baseando por mim. Às vezes uma questãozinha que não precisa defender tanto, a gente quer defender, colocar só o ponto de vista da gente e quer praticamente obrigar a outra pessoa a seguir aquele ponto de vista. E isso não é, a gente não pode fazer isso com a pessoa. A pessoa tem que seguir como ela quer seguir, não que a gente impõe para ela. E às vezes a gente, eu não sei, a sociedade hoje em dia está muito dessa forma, entendeu? Ele quer impor para o outro seguir uma coisa ou fazer uma coisa que às vezes a outra não quer, entendeu? Exatamente. Né? Então a gente está percebendo aí também, né, que principalmente na situação atual, né, que essa agressividade ela faz parte, sim, do nosso contexto. Né? E por isso a gente precisa entender um pouco mais, né, principalmente porque ela pode levar, né, porque enquanto a agressividade, né, ela não se configura como uma quebra de regras ou leis sociais, né, mas ela pode
vir, né, se a pessoa não souber controlar, né, a pessoa pode ficar violenta, né, que é isso que a gente está querendo entender hoje. Pode Tá? chegar às vias de fato, no caso, né, professor? Pode. E aí a gente vai entender um pouco, né, esse mecanismo aqui, né? Então, esse autor aqui, o Mangini, ele vai dizer que quando ela não está relacionada à proteção de interesses vitais, está mais próxima do conceito de violência, que traz em si a ideia de destruição do investimento destrutivo entre seres da mesma espécie, quando outras vias de solução poderiam ser empregadas. A violência contém, pois, a marca da agressão física e ou psíquica e ultrapassa o aceitável legal socialmente. Então, a diferença aqui entre a agressividade e a violência é que a agressividade ela não quebra regras ou leis, né, e respeita a integridade física e psíquica das pessoas. Enquanto na violência, a violência ela já vai, né, quebrar regras, né, e também vai ter a questão da agressão física ou psíquica. Tá? Então, essa é a diferença aqui. Então, ele vai dizer aqui que a agressividade, esse mesmo autor, é inerente a todo ser humano. Por quê? Porque ela garante a sobrevivência e a disposição para vencer obstáculos, né? Agora, já a violência apresenta-se quando a pessoa não consegue canalizar a agressividade para atividades produtivas e denota desestabilização dos mecanismos contensores, impulsividade e baixa tolerância às frustrações. Então, o segredo aqui, né, para a gente identificar se uma pessoa ela é agressiva ou não, né, é isso aqui, é a pessoa que ela está desestabilizada, né, a pessoa que desestabiliza com alguma situação e não consegue se controlar, né, porque no cérebro nós temos certos mecanismos que são chamados contensores, né, que nos impedem, né, de fazermos alguma coisa, né, de quebrar a cara de alguém, ou então, sei lá, de cantar uma menina, assim, né, algo desse tipo, né? Então, dentro do nosso cérebro, nós temos alguns mecanismos aí que contêm isso. Tá? A pessoa que ela é violenta, né, ela sofre uma desestabilização desses mecanismos aqui, né? E isso faz com que ela seja impulsiva, né, e tenha baixa tolerância às frustrações. Tá? Deu para entender agora a diferença entre a agressividade e a violência? Professor, Pois não. professor, Oi, estou ouvindo. a questão do dano moral também é um tipo de agressividade, né? Porque a partir do momento que... Você está entendendo? O que o livro coloca aqui é a agressividade quando ela é agressividade quando ela não parte para questão física nem psíquica e não tem uma quebra de regras, né? Então, no caso aí, quando parte para uma agressão psíquica, como você está falando, já é violência já, realmente. Tá, entendi. Eu sempre pensava isso ao contrário. Pensar que é ao contrário. Pois é. Então, o livro está esclarecendo melhor, né? Ele esclarece justamente, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo. Ó. Aqui, ó. Quer dizer que danos morais é violência, né? Quer dizer, considera-se danos morais violência. Porque aqui, ó, como ele está dizendo aqui, ó, a violência contém, pois, a marca da agressão física ou psíquica e ultrapassa o aceitável legal ou socialmente, né? Aí a agressividade, ela aqui, é quando a pessoa defende com grande ênfase seus interesses, né? Contudo, sem transgredir, contudo, regras legais ou sociais e mantendo respeito à integridade física ou psíquica dos demais. Desculpa, é porque eu não li, eu estava sem internet. Tá, não, tudo bem. Depois eu leio. Mas a gente está discutindo aqui, não se preocupe, né? Então, tem essa diferença aí. Então, quando a pessoa ela já parte para agressão física e psíquica, né? Aí já é violência mesmo. Quando a pessoa só está discutindo aqui, só querendo colocar o ponto de vista dela, né? Não, é desse jeito, não sei o quê. Beleza.
né, é só uma agressividade. Tá? Agora, quando ela já parte assim para... Não, é esse meu ponto de vista, cala tua boca, né, tu é burro, etc., né? Aí já é uma violência. Na hora que ela se altera no debate. É, Começa a colocar palavras certas. exatamente, né? Tá bom? Deu para todo Começa a mundo... ofender, né, o outro. Oi? Quando no debate, através de palavras, a pessoa começa a ofender o outro. Aí, nesse caso, por isso confundir um pouco. Nesse caso é É, agressão. não, aí é violência. Aí é violência. Quando você Um pouco confuso. discute com uma pessoa, né, e coloca seu ponto de vista, né, você, sem dar espaço para a pessoa, você está sendo agressivo. Agora, se a partir daí, né, começar a partir para palavras de baixo calão, né, violência física, né, ou alguma coisa amoral, aí já é violência. Porque eu entendi assim, no caso da agressão, no meu ponto de vista, né? Uhum. Quando a pessoa ofende o outro na questão da privacidade, intimidade, palavras de baixo calão, no caso, violência. É Mas quando a violência. pessoa se altera numa discussão, por mais que coloque alguns termos, é violência também? Não, quando ela Ah, faz uma tá. imposição, né? Entendi. Quando ela quer impor, né, a ideia a outra pessoa, né, sem machucá-la, né, ou então sem falar palavrão para ela, é uma agressividade, tá? Tá aqui, ó. Aqui, ó. No caso, quando ela acha que a opinião dela vale mais do que a da outra, né? Isso, exatamente. Uhum, isso mesmo. Né? Olha aqui, é aquele tipo de pessoa que ela é muitas vezes percebida como irritante e desagradável. Né? Por quê? Porque ela defende com grande ênfase seus interesses e que vai além do comportamento habitual. Quer dizer, ela ultrapassa um pouco, né? Ela exagera muito ou pouco, né? O comportamento dela, né? Não é uma discussão Professor, saudável. Oi. o maior exemplo aí é a política partidária, né? O que você Esse bipolarismo, né, que a gente está vivendo hoje no vê Brasil, mais né? aí na mídia essa questão, principalmente na internet. É. Esse bipartidarismo que a gente vive hoje no Brasil, né? Já é uma questão agressiva e violenta, né, também, né? Tá bom? Então, olha aqui, então. O comportamento do agressor, ele demonstra impulsividade quando alguma emoção negativa o domina. A raiva, por exemplo, experimenta imediata regressão a estágios primários do desenvolvimento psicológico que prevalece o egocentrismo. Então, quando uma pessoa tem dificuldades, né, de controlar suas emoções, né, aí o que acontece? Ela regride, tá? Porque a gente vai ver aqui mais na frente a explicação psicológica, né? A agressividade e a violência são estágios de desenvolvimento antigos, né? Por exemplo, a criança tem uma fase de desenvolvimento dela que ela é super agressiva e super violenta, né? Ela é super egoísta, tipo, é tudo para ela, né? Por volta assim dos 5, 6 anos, mais ou menos, né? Que ela não quer dividir o brinquedo com ninguém, né? Vocês não percebem isso? Já não perceberam isso já em crianças? Com certeza. Pois é. Então, todo mundo passa por essa fase, entendeu? E aí, quando acontece essas situações que a gente age com um comportamento de agressividade, né, demonstrando impulsividade, a gente está, na verdade, regredindo a estágios primários do desenvolvimento, tá? Onde prevalece o egocentrismo, tá? E não há direitos para o outro. Tá? E aí o problema é quando não existe uma punição para isso.
né? Porque a pessoa não consegue desenvolver um autocontrole, né? Que é o que acontece muitas vezes, né? Por que as pessoas são violentas, né? Porque muitas vezes o que acontece, né? Ela não é denunciada, né? Quando acontece, por exemplo, com mulheres, né? Às vezes que elas não denunciam o esposo, né? Porque tem medo de perder ou algo desse tipo assim, né? Então ele não sofre punição, então esse comportamento dele acaba sendo reforçado, né? Professor, Oi. nesse exemplo aí, isso se também se visa assim no caso de quando a mulher vai fazer a denúncia, porém quando ela chega lá, muda de ideia. Sim, E se depois da insistência dele em dizer que ele mudou e tudo mais, ela vai, não, não vou mudar de ideia, vou desistir e tal. sim. O que que tem? Isso, esse exemplo que o senhor deu também se enquadra nessa situação? Se enquadra também, né? Com certeza. Entendi. Uhum. Tá bom? Então, vamos lá aqui, né? Então, observe esses comportamentos, reflete sobre as crianças que recebem diversas mensagens a respeito da violência, né? Então, como é que a violência reflete no comportamento das crianças? Quando ela aparece, né, na verdade, através de sentimentos de insegurança em relação ao convívio social. Pessoas passam a ser percebidas como potenciais agressoras. E a perda do sentido de proteção que a família, em especial o pai e a mãe, lhe proporcionaram. Se o pai pode ser ferido sem que nada aconteça, o que não poderá acontecer com elas mais frágeis e indefesas. E as ideias paradoxais que eu falei, a respeito de valores como respeito ao próximo, a convivência pacífica. E a percepção de que um comportamento civilizado recebe a recompensa da agressão é inexplicável para o pensamento lógico de uma criança. Então, muitas vezes, a gente tem que ter muito cuidado como a gente educa nossos filhos, né? Porque muitas vezes a gente pode estar reforçando certos comportamentos de violência com ele, né? Quando acontecem essas situações. Né? Quando a gente prega, principalmente quando a gente prega, né? Nós temos que ser pacíficos, né? Não sei o quê. E depois a gente age ao contrário, né? Sendo violento e agressivo de certa maneira. Né? Então, isso é paradoxal para a criança, isso pode afetar, né, o pensamento lógico dela. E aí a gente vai perceber lá na frente que isso realmente está relacionado a uma questão cognitiva. Tá? Que se a pessoa passar muito tempo convivendo, né, ouvindo certas coisas violentas, etc., isso pode afetar a percepção dela, tá? Do que é pacífico e do que é agressivo. Tá dando para entender? Sim, professor. Tá, beleza. Uhum. Tá, então a gente vai falar aqui, né, chegando já na questão, né, de qual é a relação da agressividade com a violência, né? Então a gente vai dizer que não há como se tratar de agressividade e violência sem se levar em consideração o contexto social e cultural em que o ato se insere. O comportamento apenas agressivo em um contexto pode ser considerado ato de violência, e em outro e vice-versa. Em uma família onde tapas e gritos acompanham os argumentos, somente atos extremamente violentos serão percebidos como tais. Em outra, né, onde palavras de carinho representam a tônica e os gestos de afeto, pontuar as interações, elevar a voz pode soar como um despropositado e amedrontador. Tá? Então, é aquela questão ali do contexto, né, que a gente tem que levar em consideração, como vocês falaram no início. Né? Cada pessoa, né, vai agir de maneira diferente. Tá? E essa relativização ditada pelos fatores socioculturais que cercam as manifestações de agressividade e violência pode ser representada aqui, né, por essa figura, onde se indica que existe um elemento de transição na interpretação de qualquer ato para classificá-lo como violento. Tá? Então, aqui, né, segundo essa figura, por isso que vocês têm dificuldade, né, tiveram aí dificuldade de entender, né, a agressividade e violência, porque realmente não existe um marco divisório nítido, né, entre a agressividade e a violência. Tá? Por quê? Porque isso é interpretação, como vocês disseram. Né? Cada cultura vai ter uma interpretação do que é agressivo e do que é violento. Né?
assim como cada família, né? Às vezes vocês não vão na casa de certas famílias, aí vocês veem assim, parece que eles estão até brigando, né? Mas não, mas é o normal deles. Já não presenciaram situações assim? Já. Aqui Pois em é. casa, por exemplo. É assim. É, vou pensar que a gente tá brigando. Mas não é. Pois é, aí que entra a questão, né, que por causa disso, né, as pessoas acabam interpretando que é normal, entendeu? Mas não é tanto normal assim, tá legal? Então, ele fala aqui que é importante a gente diferenciar a agressividade e violência, tá? O comportamento violento, ele deve, por quê? Né? O comportamento violento deve ser coibido, se possível preventivamente, porque seus efeitos serão presumivelmente deletérios à vista dos que o receberem, né? Assim, compreende-se que se deve excluir do convívio social aquele que mata por prazer, né? A mesma preocupação não encontra justificativa quando se trata do indivíduo que pratica violência contra o outro dentro de um contexto de construção lenta e sistemática de ódio recíproco, que se esgota na realização mesma do ato de violência. E também tem aqueles casos, né? É importante a gente diferenciar agressividade e violência, por quê? Porque tem aqueles casos que a pessoa ela vai guardando, né? Vai engolindo, né? E isso vai se tornando uma construção lenta e sistemática de ódio. E aí vai chegar um dia que essa pessoa ela vai dar vazão a esse ato de violência. Tá? Então é importante a gente diferenciar agressividade e violência. Mas se a gente for parar para ver, não tem realmente uma transição, né, entre elas. Tá? Então isso aqui explica Professor, a primeira questão, tá? Oi, pode falar. Professor, Oi, estou escutando. você falou sobre o contexto social da criança. Prestei atenção à sua leitura, né? Uhum. Então, assim, eu penso que no caso das crianças depende também muito do que ela observa na família dela, né? O padrão do comportamento da família dela que ela é inserida. Então, esse contexto social ele é muito válido em relação às crianças. Ou também outras questões, no caso, separações, outras coisas, né? Esse Isso. comportamento agressivo da criança. E você vivencia mais isso na escola, através de comportamentos da mesma. Sim, na escola é um canal para isso, né? Por quê? Porque O individualismo, a criança às vezes não quer. Porque esses comportamentos agressivos eles acabam confundindo a criança, entendeu? Porque é mais ou menos aquele negócio, meu pai bate na minha mãe, meu pai bate no meu irmãozinho e etc. Então, para ela, isso confunde. Então, ela vai achar que é normal. Aí ela vai achar que na escola ela vai poder bater também, entendeu? No coleguinha, porque é comum, tá? Então, acontece aí uma confusão, né? Na cabecinha da criança mesmo, né? Quando acontece isso. Até mesmo a questão, como eu havia falado, do individualismo, ela não quer dividir nada, não quer fazer trabalho em grupo, não quer se inserir, né, no Sim. meio desse contexto social que é a escola. Porque em casa tudo é para ela, tudo é dela, só dela, e os pais, né, aquele padrão de comportamento da família não soube dar esse tipo de ensino mesmo, né, para a criança. Correto. De educação para a criança. Sim, sim. Tá? Então, aí responde a primeira questão, tá? Dá para vocês desandarem agora, né? A relação entre agressividade e violência, tá? Esclareceu melhor? Sim. Tá bom. Vamos ver aqui qual é a segunda questão. Aqui. Então, de que formas a violência pode se manifestar, né? Então, tá aqui também, tá aqui nesse mesmo local, né? Viana assinala diversas formas pelas quais a violência se manifesta.
e que dependem do quê? Ela vai depender do quê? Das características da vítima, né? Aí ele coloca aqui mulher, negro, criança, né? Porque tem certas pessoas, né, que são mais visadas, né? Vamos assim dizer, por certos comportamentos violentos, né? Podia colocar aqui o idoso também, né? Então, além disso, características dos agentes, né? Então, eles colocam aqui policial, delinquente, vigilante, né? Então, às vezes também, não é só a pessoa que comete o crime, né? Mas às vezes dentro mesmo da força, né? Existe casos assim de agressividade dentro de casa, né? Também, né? Essas profissões assim que são ligadas, né? À segurança, né? Também, tá? O local onde ocorre também, né? Campo, cidade, escola, rua, instituição, né? A forma como ela se realiza, né? Essa violência ela pode ser tanto simbólica, né? Quanto sexual, quanto física, né? Então pode ser por palavras, né? Pode ser por atos sexuais ou por questões físicas. Quais os objetivos, né? Da violência? Geralmente é para repreender, conter, educar ou punir, né? E as motivações inconscientes, o que está por detrás, né, disso tudo? São as reações, né, a vingança, a recreação, a conquista, né? Porque às vezes tem homens que acham que vão conquistar a mulher desse jeito, né, sendo violentos, não é verdade? Tá? Então, essa aqui seria a segunda questão, de que formas a violência se manifesta. Vocês têm alguma dúvida em relação a ela? Não tenho, professor. Beleza, então. Aí a outra pergunta aqui quais as principais teorias sobre o comportamento agressivo? Cite todas e explique uma, né? Então, tá aqui embaixo, né? Comportamento agressivo, aqui na página 276, uma visão teórica, né? Então, vão ter várias teorias, tá? Uma das teorias que fala, né, é a questão da defesa inconsciente e da descarga de energia psíquica, né? Ela fala assim que a agressão ela é uma reação à frustração, né? Porque pela psicanálise ela diz que todos nós seres humanos, né, buscamos o prazer e evitamos o desprazer. Então muitas vezes nós somos submetidos a uma grande quantidade de frustração, né? E a gente não descarrega isso, né? A gente não consegue descarregar. Tá? Então, a agressividade, aqui pela teoria da psicanálise, ele coloca como uma reação a essa frustração, né? Porque na impossibilidade de se ver realizado o seu desejo, o psiquismo reage e desloca a energia para essa agressividade, né? Trata-se, então, de um mecanismo de defesa chamado de deslocamento sublimação. Já ouviram falar disso? Tá? E tem aqui também uma outra teoria que é a da descarga de energia psíquica, né? Que essa que eu gosto mais, assim, eu vejo mais por esse lado, né? Que é uma questão energética mesmo, né? É um acúmulo de energia que o indivíduo tem e ele não sabe como descarregar isso, né? E aí como é que ele vai fazer, né? Ele vai manifestar, né, de uma maneira mais ou menos violenta, né, de forma agressiva, sendo verborrágico, né, e às vezes muitas vezes chegando à violência, tá? E aí tem outras teorias aqui, tá? Deem uma lida com calma, tá? Tem uma aqui até que fala do pica-pau, vocês viram aqui, que é o fenômeno da percepção? Essa é interessante aqui, quem gosta de desenho aí do pica-pau. Você lembra do desenho do pica-pau, né? Que ele é super violento. Uhum. Pois é. Então, olha só, isso aí é explicado pelo quê? Pelo fenômeno da percepção, tá? Que é uma outra abordagem que é chamada de Gestalt.
tá? Ela vai dizer que a agressividade ela é uma percepção inadequada dos comportamentos emitidos. Tá? Então, ou seja, o indivíduo ele não diferencia, não discrimina os detalhes que diferenciam um comportamento agressivo de outro socialmente adaptado. Tá? Então, ele vai dar aqui o exemplo, ó, como a percepção vai influenciar, né, na discriminação de estilos de comportamento. O caso clássico aqui é o desenho do pica-pau, caracterizado pela violência gratuita e continuada. E aí fizeram pesquisas conduzidas que demonstraram, né, que as crianças que assistem mostram-se ansiosas e agitadas e envolvem-se em brigas e comportamentos de modo mais violento do que aquelas que assistem desenhos que pacificam a tranquileza. Né? Então tem todo aquele lance, né, que quando a gente é criança, né, não sei se aconteceu com vocês, que a gente via, né, Pica-Pau, a gente via Jaspion, a gente via Changeman, a gente via aquelas coisas antigas, né, era tudo de briga, né? Era tudo de porrada. Aí a gente ia para a escola, o que a gente queria fazer? A gente queria fazer o mesmo com o nosso coleguinha, não é? Tá? Então, isso o que é? É uma alteração na percepção nossa. Né? Deu para entender? É legal? Muito interessante. Pois é, então, essa teoria é um fenômeno da percepção. Tá? Aí tem outras teorias aqui, dê uma olhada com calma, tá? Para vocês aprenderem aqui. A próxima aqui. Como se dá a violência na família? Alguém chegou a ler aí alguma coisa? Poderia comentar um pouco? Só para descansar um pouco a voz. Luiz, cadê ele? Ele está quieto hoje. Oi, eu tô aqui. Ele está esperando vocês falarem. Dê as honras, Luiz. Sempre sobra para ti, né, Luiz? Só. O pessoal fala aí. Se eu falar, eu vou falar muito. Pois fala, Luiz. Compartilhe seu conhecimento conosco. Tá frio. Ei, professor, você está falando sobre violência familiar, né? Como é que ela ocorre, né? Como é que ela ocorre, a violência familiar? Assim, pelo que eu li, né? Ela na verdade, ela começa com pequenos indícios, né? Inclusive, eles falam que eles chamam a violência familiar como uma quebra de barreiras, porque a partir do momento que você vai permitindo determinadas coisas dentro da sua casa, o indivíduo que tem a tendência a ser violento, ele vai só aumentando o nível de violência, né? E isso pode ser percebido de várias maneiras, né? Porque, principalmente, geralmente, a violência familiar, ela se dá muito, ela pode acontecer com o filho, lógico, mas ela, na prática, ela tem um maior indício com o companheiro, né? O chefe da família, geralmente, né, que é violento, né? O companheiro geralmente inicia, até fala lá, se inicia a violência familiar, ela se dá início com os cônjuges, né? Com os companheiros, inicialmente. É lógico que pode ter, sim, com o filho, né? Acontece. Mas diferente das outras patologias que a gente estudou, eu vejo essa como um desequilíbrio emocional mesmo, capacidade que a pessoa tem de não conseguir persistir dentro de um convívio familiar, entendeu? Ela passa a ter que agredir a outra para mostrar poder, né? É que o livro fala, né? É uma questão de poder mesmo, né? Uhum.
E isso aí, diferente da psicopatia, ela é tratada e ela pode ser estipulada como regras, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A mulher que aceita que o cara agrida ela, começa às vezes com uma agressão pequena, entendeu? Mas ela aceita, ela não fala nada. Aquilo cria um caminho, né? Talvez seja sem volta. A partir do momento que ela acessa aquilo ali, a pessoa tende a refletir, né? Mas, no caso, a maior parte das vezes as pessoas têm medo, né, de manifestar alguma coisa, principalmente a mulher. Por isso que hoje tem tanto programa, né? Além da questão da Lei Maria da Penha, mas tem tanto programa incentivando que a mulher fale, que ela não aceite a agressão, porque os estudos mostram que a partir do momento que ele faz uma vez, ele vai fazer de novo. Então, tem que ter um cuidado aí maior. Para mim, isso já não é uma psicopatia. Isso aí já é puramente um desequilíbrio emocional, né? Que é totalmente um desequilíbrio emocional. Tem gente tem gente que é uma pessoa extremamente boa, mas é extremamente impulsivo, né? A pessoa é impulsiva, ela perde como eles dizem, as estribeiras muito fácil, entendeu? É dominado pelas emoções. E depois que ele comete o ato, ele se arrepende. É diferente do psicopata, né? Sim, Que é um sujeito que... Então, essa é um tipo de condição que, ao meu ver, ela deve sim ter um apelo social, né? Onde deve criar um consenso que não pode existir, né? De maneira alguma, porque senão você cria situações permissivas. Por exemplo, eu não gosto de ficar falando muito não, mas quando criança eu morei no Líbano, né? Em Beirute, no Líbano. E eu me lembro, eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro que uma das condições assim que era muito clara lá, o homem batia na mulher. É uma outra cultura, né? Batia no rosto, batia. Tinha uma coisa que eu achava que nunca saiu da minha cabeça, era a famosa orelhada, entendeu? Acabou que pegava na orelha, assim, ó, da mulher ou do filho, e ia puxando na rua, entendeu? Aquilo eu nunca saiu da minha cabeça. Teve fatos de eu ir na casa de jantar, né? Porque eles têm muito isso de chamar para jantar, né? E você vê essas ações lá, essas atitudes. É natural lá. Não sei hoje, né? Muito tempo, já tô velho. Mas eu acredito que não mudou muito, né? Assim, eu já escutei várias vezes casos de brasileiras que casaram com libaneses, com árabes, né? Os árabes são bem agressivos, né? Eles são extremamente amorosos com a família, os filhos, mas eles, não todos, lógico, né? Existem vários países, várias culturas lá, mas em alguns casos a violência doméstica lá é muito grande, principalmente em locais onde você tem a religião muçulmana, que realmente a mulher não tem muita voz ativa, né? Ela praticamente fica prisioneira do homem, né? Então, isso aí, esse exemplo que eu dei, é meramente uma condição que se percebe que quando uma cultura é permissiva a isso, logicamente o indivíduo vai tentar mostrar o seu poder, né? E aí ele acaba cometendo
atrocidades, né? Essas situações que até hoje, às vezes eu brinco com a minha mãe, né? A minha mãe que fala isso. Quando ela vê um cara meio bravo, ela quer dar um de libanês, com a mulher, ela brinca, entendeu? Ela achava um absurdo isso, entendeu? Ela detestava. Então é uma situação meio... Não foge muito da nossa condição, não, aqui, entendeu? Nossa cultura é muito machista também, né? É. Uhum. Beleza, obrigado aí, Luiz. Né, então, como o nosso colega falou aí, né? É uma questão aí que é natural, né? Muitas vezes culturalmente, né? Em vários lugares do mundo, né? Essa questão da violência familiar aí. Tá? E geralmente é realmente para mostrar a autoridade, né, do chefe da família, né, e como meio de educar crianças, tá? E ela pode ter muitas faces, né, como o assédio moral, violência física e a psicológica e a contra criança e adolescente. Vocês sabem que é a outra pergunta, né, diferenciar a violência física da psicológica, gente? E sabem me dizer também qual é a pior? Sim. Na verdade, eu vou ser bem sincero. A violência física, o próprio nome fala, né? Uma agressão física. É o ato de bater, de machucar, né? Você está agredindo a pessoa. A psicológica é quando você diminui a pessoa ou cria algum obstáculo para que aquela pessoa não avance, né? Então, você tem vários exemplos. Por exemplo, se você vê uma pessoa que tem uma determinada dificuldade, entendeu? Seja, vamos supor, andar. Ela é um pouquinho mais gorda, aí você chama ela de gordo. Ô, gordinho, não dá conta. Ô, fulano. Ou então você cria uma série de colocações, palavras, xingamentos. Isso é psicológico. Ao meu ver, as duas são muito ruins, mas a psicológica, ela deixa marcas mais profundas. A física, ela pode deixar marcas, sim. Mas são marcas que não são legais, mas passam. A psicológica você carrega, entendeu? Você percebe uma coisa que é interessante, a gente avaliou o Mindhunter, os psicopatas, né? Quando você vê lá na descrição deles, você percebe claramente que eles tiveram agressão psicológica quando criança, dos próprios pais, né? Quando dizia, você não vai dar conta, você não vai ser homem, você vai, entendeu? Isso aí é uma agressão psicológica e ela gera uma patologia, porque ela gera um bloqueio, a pessoa passa, dependendo do indivíduo, o indivíduo fica coibido. É a mesma coisa de uma criança, né? A criança tem dificuldade de aprendizado, aí você chama ela de burra. Fala que ela não tem capacidade. Não tem a mãe que fala, pelo amor de Deus, fulano, você é burro demais, eu já te expliquei 1.000.000 de vezes, você não consegue aprender. Esse menino aqui é um jumento, é um burro. Você nem para que está indo na aula, então ali está criando um monstrinho, né? Porque você está coibindo aquela criança, está mostrando para ela que ela não é capaz, está intimidando ela. Então ela vai fazer o quê? Ela vai procurar subterfúgios para poder se esconder. Você percebe que tem indivíduo que é adulto e que não consegue lá na frente da sala falar, entendeu? Então, é muito ruim. Na verdade, os dois tipos de agressão é muito ruim. São muito ruins. Nenhum nem outro é comparável, né? Falar que um é melhor que o outro. Porém, a gente tem que avaliar pela condição técnica, né?
Só que às A vezes agressão a psicológica ela deixa umas marcas que acompanham a pessoa, né? Muito, né? Nesse sentido. a física pode Também, né? deixar. Às vezes você é agredido de uma forma, você pode perder um membro, você pode ficar paralítico, ela pode deixar marcas pro resto da vida também. Mas o que dentro de uma avaliação técnica, eu acho a psicológica muito mais silenciosa É. e muito mais problemática, porque é os coringas que a gente não percebe na sociedade, entendeu? É o cara que está sendo humilhado a vida inteira, que a vida inteira ele está tentando, mas ele não consegue, ele não acha forma de seguir, a sociedade fica o tempo todo reprimindo ele. Aí você cria um monstro, um cara que tá com raiva. Ele vai fazer mal para qualquer um, independente de qualquer coisa, porque ele não consegue atingir, né, o, o fim dele. Então, e tem muita gente aí. Você vê muitas histórias. O cara entrou, matou o outro por causa de uma garrafa de Coca-Cola. Não foi por causa disso. Uhum. Por trás daquilo ali. Exatamente. A violência, Luiz, a violência psicológica, ela gera a violência física. É isso aí. Por trás daquele cara que matou o cara, isso aí eu tô falando de uma história que eu escutei lá uma vez, tem um tempo, em Eldorado. O cara falou, o cara acabou de matar o cara aqui por causa de uma Coca-Cola. Na verdade, não foi por causa de uma Coca-Cola. Por trás daquele cara ali, tem uma história, tem toda uma condição que às vezes ninguém analisou. Aquele sujeito, às vezes, ele tá estafado. Ele é um coringa mesmo, ele tá estafado, ele tá puto. Aí chega um cara, fala alguma coisa errada, seja pequena, ele vai descontar no cara, né? Isso. O Coringa, eu acho que é o melhor exemplo mesmo, né? Dessa situação aí. Beleza. Então, gente, a violência psicológica e física, né? O que o livro vai estar falando? Obrigado, Luiz, de novo. Vai estar falando aqui que a violência psicológica é aquela por meio do qual a capacidade da vítima de se opor a qualquer violência reduz-se gradativamente, ao mesmo tempo que ela se torna predisposta a outros tipos de violência. Tá? Então, o problema com a violência psicológica, né, que ela faz com que a pessoa vá se fechando, né, e não reaja, né, e aí a partir disso, né, ela acaba ficando exposta para outros tipos de violência, tá? Já os sofrimentos físicos, eles podem incluir também a questão sexual, né, e atrai as maiores atenções por questões históricas e socioculturais, né? Tá? Então essa que é a diferença aqui da violência psicológica da violência física. E aí a última pergunta que né, que ele vai falar aqui. Destaque dado à violência na família, em particular contra a criança e o adolescente, tem seu fundamento pelo fato de se constituir no embrião da violência social, de maneira geral. Enfatizado na unidade familiar, né, encontra-se o laboratório sórdido das perversidades. Estas, entretanto, desabrocham das mais diversas maneiras e um atestado da criatividade humana, quando se trata da prática do mal. A violência ganha, então, inúmeras denominações. Aí ele está pedindo aqui na última questão, cite uma dessas formas de violência e como é que ela ocorre. Então, para fechar aqui, aí essa pergunta, né? Então, vocês vão achar aqui várias situações de violência, né? Desde assédio moral na família, violência contra idoso, infância e violência doméstica. O que mais aqui? Acho que está mais para cá, para o final também, essa resposta. Incesto também, né? Tá, mas essa pergunta foi aqui, as faces da violência, tá? Tá, então aqui, quais são as faces da violência? É o homicídio, aqui, ó.
e outras aqui. Aí vocês dão uma procurada aqui para o final do capítulo, né? Que vai estar a resposta dessa questão. Tá, beleza, gente? Aí, fechou aqui as 6 perguntas, tá? Que eu fiz para vocês aí. Deu para vocês entenderem, né, um pouco melhor o capítulo, né? Porque ele é um capítulo um pouco longo, já um pouco mais complexo, né? Entendi. Beleza, então. Tá, gente? Aí, como eu falei lá no grupo, né? Aí não precisa mais vocês me enviarem, tá? Mais para o estudo de vocês, tá? E para preparar vocês para a prova. Aí a gente fecha mesmo só com esses trabalhos, né? Eu estou aguardando ainda a análise do episódio lá da série, né? E é isso, graças a Deus a gente falta pouco já para a gente terminar esse semestre, né? Professor, Pois. tem um exemplo real, que às vezes chega até a ser meio chocante, mas eu vivenciei ele. Certa vez eu fui em Curionópolis, né? Na verdade, mais especificamente na Serra Pelada. Uhum. E uma pessoa que trabalhava na empresa, né, como motorista nosso, era de lá. Aí a gente foi almoçar, né? Eu ainda até brinquei com ele. Falei, onde que é o pau da mentira? Os caras ficavam falando na época do garimpo, o pessoal se reunia. Aí ele foi lá, não, vamos lá, que lá tem um restaurante. Lá na frente, a gente almoça lá. Eu tava lá almoçando com ele. Aí chegou uma moça nova e falou para ele, benção, pai. Aí ele falou, Deus te abençoe. Aí chegou uma menininha, pequenininha, e falou, benção, pai. Aí ele falou, Deus te abençoe. E aí eu vi a moça mais velha, aí chegou mais 2 menininhos, né? E eles cumprimentaram ele da mesma forma. E eu vi a menininha mais nova chamando a moça mais velha, que cumprimentou ele como pai, de mãe. Aí eu caí na besteira, cara, de falar assim, bacana, você cria sua neta e ela te chama de pai, né? Uhum. Aí ele virou e falou, não, ela é minha filha. Eu falei, tá, então a sua filha cria sua filha. Aí ele, não, ela é minha filha com a minha filha. Mano, como assim? Eu não entendi na hora, né? Aí mudei de assunto, porque tinha uma outra pessoa comigo. Na hora, sei lá, a ficha cai, você fica com medo de... Mas é uma coisa que é difícil, né, de acreditar, né? Quando a gente vê, né? Uhum. Aí quando eu entrei no carro, que eu tava indo para Paropésa, ele viu que eu fiquei sem graça, né? Aí ele era o motorista, tava junto comigo. Aí ele falou para mim assim, Luiz, eu percebi que você ficou sem graça, vou te explicar a minha vida. Eu tenho 3 filhos com a minha filha. Eu falei assim, é? Aí ele falou, eu tenho mais 2 filhos com outra filha. Uhum. Aí aquilo, cara, eu fiquei calado, né? Aí ele, olha só a explicação dele, foi me explicar que sexo ele foi feito para procriação, não para prazer. E que o bem que ele tinha criado para os descendentes dele era ele ter tido filho com as 2 filhas dele. E que ele não abusou delas. Que elas entendem isso como benéfico. E ele que cria todo mundo. Então, assim, aí vamos lá. Depois eu descobri que ele faz parte de uma seita, ele participa de um... É isso que eu ia te perguntar, né? De onde ele veio com isso, né? É uma seita, Vou falar depois que é uma seita.
uma seita, uma religião é uma religião africana, né? Que tem e É porque tem algumas tribos que tem mesmo, né? Isso. é uma extensão de uma religião africana e ele aí é engraçado porque você percebe a naturalidade deles, entendeu? Uhum. Aí para eles aquilo é a coisa mais normal do mundo. Mesmo que a gente saiba que é um absurdo, né? Uma coisa que eu não consigo nem imaginar, mas existe, né? Sim. Beleza, então. Mas também garimpo também acontece um monte de coisa também, né, Luiz? Hoje em dia tem muita gente doida, né? Sim, professor, tem o princípio de entendimento. É porque às vezes o pessoal tá focado no Brasil, mas você tem divergências no mundo assim muito grandes, né? Culturais, né? E maneira de viver, forma de enxergar o mundo. Essa questão, eu estava vendo na CNN aqui, Mundo, estava falando a professora lá dos Estados Unidos falando da questão da pandemia lá, né? E aí lá nos Estados Unidos eles já estão começando a pensar que nós vamos viver uma nova era social. Eles já estão praticamente quase intitulando essa era já, entendeu? Imagina. E aí ela falou, cara, eu fiquei depois eu até pesquisei porque eu fiquei bem impressionado com o nível de detalhamento que ela deu. Ela citou as fases de mudança. Ela falou da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ela falou antes das guerras, falou da peste negra, ela falou da gripe espanhola, 1918. Ela falou da gripe asiática, 1956 a 58. Ela falou da gripe de Hong Kong, que também é do vírus influenza, né? Que foi de 1968 a 69. Ela falou da gripe russa, que foi de 1889 a 1892. Ela falou do aparecimento do HIV em 81. Falou do Ebola, de 2013 a 2016. Falou do H1N1, 2009, a gripe suína. Da febre da Zika, que foi aqui no Brasil, 2015 a 2016. Do SARS, que é o corona, né? Começou em 2002 a 2004. E da cólera no Haiti, em 2010. Aí ela falou que só nessas que eles chamam de mudanças na condição humana, houve uma perda de quase 70 milhões de pessoas. Só na gripe espanhola morreu 50 milhões de pessoas. E no Brasil foram 20 milhões, parece, né? Aí você tem as guerras e tal. Ela fala que aproxima de 100 milhões de pessoas. Então, isso aí é relevante, apesar de ter diferenças de datas bem esparçadas, né? Mas ela fala que todas essas crises, a sociedade mudou. Mudou o comportamento, mudou a forma de viver. Eles tiveram que ter condição de regresso, de reaproveitamento. Em muitas condições, viveram na miséria, tiveram que reconstruir, entendeu? Tudo. E, mais uma vez, essa crise vai mostrar isso, né? Você vai ter uma série de diferenças sociais e ela fala que agora pior ainda, porque com o advento da tecnologia, muitas pessoas não vão se engajar nessas mudanças e isso vai gerar uma crise social muito pior.
Não, e também tem um outro lado assim que eu estava pensando. Passou-se muito tempo depois da Grande Guerra, né, da Segunda Grande Guerra, muito tempo sem tragédias assim grandes, né, na humanidade. Assim. E essa aqui eu acho que é a primeira desse século, né? E aí as pessoas estão meio assim desnorteadas, né, por conta disso. Sim. Você percebe que depois da Segunda Guerra Mundial houve uma migração muito grande, principalmente aqui no Brasil, né? Os povos vieram para cá, na América Latina, e isso teve um... Você pega o Brasil, por exemplo, da década de 40 para cá, teve uma mudança muito drástica, né? Em vários estados, em várias situações, o próprio Rio Grande do Sul, a região sul, a região sudeste, né? A região norte e nordeste nem tanto, né? Ela permaneceu mais intacta, assim, mas você teve muita condição e mudança social bem drástica, e eu acho que isso aí vai acarretar muita coisa. Eles estão falando que o índice de violência doméstica agora com o corona aumentou quase 40%. Uhum. Eu também já ouvi falar disso. E de divórcio também, né? Inclusive na própria capital lá da China, de Wuhan, né, que aconteceu lá, também teve um número muito alto de aumento de divórcios. Beleza. Beleza, então, meu irmão. Obrigado aí pela contribuição. Então, fechou, gente, por hoje, tá? Então, procure estudar aí, tá? Mais esse capítulo aí, tá? E aí eu vou passar aqui essa aula de hoje aqui pro YouTube também. Tá, gente? Então, obrigado aí pela participação de todos, tá? Mais uma vez, e uma boa noite para todos. Falou aí, Luiz. Um abraço para você, tá, cara? Boa noite, professor. Valeu, Boa professor. noite, professor. Valeu, obrigado. Boa noite. Valeu, professor. Tchau.